Oi, bom dia, sou Renata Milaete, eu sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade da Unesp de Rio Claro. E no meu doutorado eu investigo a interação entre mamíferos e o hantavírus na Mata Atlântica brasileira. O hantavírus é responsável por uma doença chamada hantavirose, considerada uma doença emergente porque nos últimos 20 anos ela tem aumentado em muito sua frequência e incidência em casos em humanos aqui no Brasil. E isso leva os pesquisadores a pensar, por que tem aumentado os casos da doença, né? Ela é uma zoonose, então, e o grupo de maior risco para se infectar com hantavirose são trabalhadores rurais. Por quê? Quando eles vão, por exemplo, cortadores de cana, cortar a cana e eles entram em contato com aquela poeira que levanta do solo, eles podem estar contraindo o vírus, porque esse vírus ele se transmite em aerossóis e partículas virais de fezes de roedores no campo, nas áreas rurais, e inclusive também dentro de galpões, de armazéns, de estocagem de grãos. Então a gente acredita que com a expansão da agricultura nesses últimos anos, o risco para a doença se elevou, porque nas áreas agrícolas os roedores que transmitem a doença podem ter booms de populações e acabar sendo um risco ali para os seres humanos que estão ao redor dessas plantações, trabalhando nessas plantações. Pode ser transmitida para seres humanos em áreas de lazer, como por exemplo em piqueniques, em áreas abertas, como essa área que a gente está vendo aqui no fundo. E no meu doutorado a gente usa ferramentas de sensoriamento remoto para nos ajudar a entender como essa doença se espalha no Brasil nesses últimos anos. Então, basicamente, nós temos séries temporais de dados governamentais sobre a cobertura e uso da terra no Brasil. E a gente tem os dados do Ministério da Saúde referentes aos casos de doença por município do Brasil desde 1993. Então, é um banco de dados muito completo do governo que a gente trabalha, unindo então ferramentas estatísticas avançadas para tentar entender se a mudança na paisagem, ou seja, será que a expansão de culturas de risco como cana-de-açúcar, culturas de grãos como soja e milho podem estar influenciando na doença, né, aparecer no risco da doença entre os seres humanos. Nós também trabalhamos com monitoramento de fauna, dos roedores reservatórios e também de morcegos, nos quais a gente pode detectar que, junto com o grupo de estudos em virologia em Ribeirão Preto, que os morcegos podem ser infectados por hantavírus e pelo tipo Araraquara, que é um hantavírus de alta letalidade. E através de monitoramento em campo com armadilhas do tipo Sherman Tomahawk para pegar os roedores e do tipo rede de neblina para pegar os morcegos, nós conseguimos entender qual que é o estado interno do animal. Ao capturar o indivíduo, nós temos como testar se ele está infectado com o vírus ou não. E isso a gente faz em parceria com o grupo do professor Luiz Tadeu Figueiredo e o pós-doutorando Gilberto Sabino Santos Júnior em Ribeirão Preto, que são nossos colaboradores. Em relação a vantagens e desvantagens dos métodos que a gente utiliza nessa pesquisa que eu desenvolvo, primeiro falando do sensoriamento remoto e do sistema de informações geográficas, todas essas bases de dados sobre o uso e cobertura da terra no Brasil, elas são muito pesadas, então o processamento exige muito do computador, então computacionalmente cada processamento que a gente faz demora um tempo e exige também bastante habilidade de programação para a gente poder chegar nos resultados que a gente quer, saber como se deu essa expansão das culturas agrícolas no Brasil e também do desmatamento no Brasil. E com relação à captura dos animais que podem ser reservatórios da doença ou mesmo transmissores importantes da doença, a gente captura com redes de neblina, que são um método simples, porém que exige um esforço grande no campo, né? A gente tem que ir à noite no campo, quem trabalha com morcego sabe como é, e cada indivíduo precisa ser extensivamente avaliado, porque o vírus pode se alojar em diferentes órgãos do corpo. Isso exige um trabalho muito grande, com, claro, risco de biossegurança, então a gente tem que trabalhar no campo de máscara, com todos
os aparatos para evitar qualquer tipo de contaminação. E com relação aos roedores, a mesma coisa. A vantagem dos métodos é que o sucesso de captura é grande, porém a desvantagem é que exige muito esforço de campo e ir para campo pode ser uma atividade bastante cara. Durante as capturas, para o monitoramento dos animais, é importantíssimo, na verdade imprescindível, que haja autorização das entidades responsáveis. Aqui na Unesp a gente tem o Comitê de Ética, então qualquer tipo de captura de animal silvestre precisa passar por esse comitê e ser aprovado para que seja exercido. Nós também precisamos da licença do Cisbio, que é pedida rapidamente, virtualmente, né? A qual habilita a nós capturar os animais e tirar a amostra desses animais, inclusive sacrificar alguns animais como espécimes para coleção de museu. Nós também precisamos de autorização da COTEC, que é um órgão público, que autoriza os pesquisadores a fazerem coletas, por exemplo, em parques estaduais e estações ecológicas. Isso é imprescindível para que a gente possa trabalhar no campo. Nas propriedades particulares, a autorização é pedida caso a caso, junto aos proprietários, né? No caso da captura de morcegos é imprescindível essa autorização, porque como é à noite, os proprietários têm que estar cientes, inclusive por conta da segurança deles próprios e dos pesquisadores que estão ali dentro da propriedade privada.